Queridos, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para quem nos vê à noite. Temos uma palavra hoje muito especial para todos os nossos amigos que nos acompanham de todo o lado. Queremos que os momentos que vocês têm passado diante dos vossos computadores ou todos os instrumentos que têm usado para nos ouvir não tenham sido em vão, porque o Senhor não fala, Deus não fala para somente falar. Deus não é como nós, os homens, que por tudo e por nada queremos falar. Ele, quando fala, é porque alguma coisa precisa se arranjar ou Ele quer elogiar-nos. Queridos, hoje, na graça de Deus, temos o nosso estudo bíblico, que está no livro de Provérbios e no capítulo 1, versículos 23, 24 e 25. Quero vos adiantar e dizer que qualquer ser humano precisa de andar no temor de Deus. Quando se diz que alguém anda no temor de Deus, quer dizer que esta pessoa tem observado a palavra de Deus. Ninguém pode dizer que anda no temor da palavra de Deus sem que essa pessoa leia a Bíblia, sem que ouça as pregações, sem que tenha uma vida de comunhão com Deus. Se alguém diz que eu temo a Deus, mas estas coisas não faz, é porque está a se mentir a si mesmo. E é lamentável que muitos vivem uma vida de mentiras, não porque mentem a outras pessoas, mas mentem-se a si mesmos. E isso muitas vezes não é só porque a pessoa sabe que está a se mentir, mas é porque também há o espírito maligno que leva a pessoa a crer nisso. Mesmo isso não sendo verdade, ela acha que sabe o que faz, acha que está num bom caminho. Mas isso é uma mentira do demônio. Quando nós lemos as Escrituras, vimos a história de um homem que se chamava um doutor da lei judaica, que seu nome era Nicodemos. A Bíblia diz que ele era um doutor da lei, mas encontrando-se com aquele que é a palavra de Deus, que é Deus ele mesmo, Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor mostrou-lhe que o que ele tinha no coração, o que sai da sua boca, não condizia a verdade. Jesus mostrou ao homem que ele precisava renascer. Entanto, o homem que não renasceu ainda, a pessoa que ainda não renasceu, a pessoa que ainda não se converteu de verdade a Deus, vive segundo aquilo que o diabo planta na sua cabeça. Não, eu sei, porque eu sei que eu sei. Eu sou adulto, eu sou adulta, sei o que eu faço. Mas a Bíblia hoje vai nos provar que, por falta da presença do Espírito Santo, nós não somos capazes de entender a linguagem de Deus. Por causa de nós não darmos tempo a Deus para lhe ouvirmos e obedecermos, não somos capazes de entendermos aquilo que as Escrituras nos recomendam a entender. A Bíblia diz, em Provérbios, capítulo 1, versículo 23, o seguinte: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Versículo 24, mas, porque clamei e vos recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Versículo 25, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. No entanto, não importa o nível acadêmico que nós tenhamos, não importa o tipo de título que nós tenhamos neste mundo, não importa o que as pessoas saibam de nós,
nós precisamos a correção de Deus. O profeta precisa da correção de Deus, o ímpio precisa da correção de Deus, o evangelista precisa ser corrigido pela palavra de Deus, o general do exército precisa ser corrigido, corrigida pelo Senhor. Quando nós não aceitamos a correção de Deus, vindo a tribulação nas nossas vidas, não teremos o direito de entrar na presença do Senhor e dizer que o Senhor ajuda-me. A Bíblia diz que o Senhor vai rir-se de nós no dia da nossa tribulação. Queridos, é em vão que nós nos fazemos passar de grandes coisas, de bem-entendidos, enquanto que nada entendemos. Eu te convido hoje a observares a palavra de Deus, a tomar tempo de ler essa palavra e não fazer segundo a tradição ou segundo as orientações da igreja, mas segundo as orientações da palavra de Deus. As igrejas são locais onde vamos ouvir a palavra do Senhor, mas por vontade própria, por vontade humana, temos muitas vezes orientações que vêm da boca dos servos de Deus e que não vêm de Deus. E essas orientações fazem com que o povo se perca. Tudo por quê? Porque o pastor achou bem dizer isso, ou achou bem em fazer isto. Queridos, Deus nos convida a nos convertermos segundo a sua repreensão, não segundo a repreensão do presidente da República, não segundo a repreensão do teólogo, não segundo a repreensão do Pai, mas segundo a repreensão da sua palavra. Queridos, quando nós não aceitamos ser repreendidos por Deus e nos basearmos no nosso próprio entendimento, saiba que o nosso final é a perdição. Muitas pessoas que têm dificuldades que já deveriam ultrapassar. Muitas pessoas passam por certas dificuldades que já deveriam ser ultrapassadas em Deus, se elas tivessem o mínimo de cuidado de observar as Escrituras. Quando nós encontramos uma repreensão de Deus na Bíblia, é porque essa repreensão está sendo dirigida a nós, diretamente. Se nós abrirmos o coração e aceitarmos, Deus vai nos fazer entender o motivo de por que este mal tem se feito parecer poderoso na nossa vida. Se nós não aceitarmos a correção de Deus, o mais simples que a coisa seja, ou que possa parecer, será motivo para nos derrubar. Mas quando somos dirigidos pelo Senhor, quando nós dissemos, Senhor, fala que meu ouvido está aberto, nós entendemos a palavra do Senhor e entramos em ação com a palavra do Senhor, somos vencedores. Saímos como vencedores e aquele mal que nos perturbava durante anos e anos torna-se um vento diante de nós. Queridos, convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito. Então, quando nós aceitamos ser corrigido por Deus, que esse modo de viver não é correto, que esse modo de pensar não é correto, que eu, Deus, quero que você faça isto e aquilo, e aceitamos isso, o que acontece? Somos batizados pela plenitude do Espírito Santo e nós começamos a entender as coisas de Deus num ângulo bem mais diferente do que o anterior. Se nós percorrermos a Bíblia, vamos encontrar que um povo que era chamado de povo de Deus, que continua a ser povo de Deus, os judeus, durante a sua caminhada do Egito para a Terra Prometida, tiveram várias ocasiões em que Deus falou através de seus profetas aquilo que era correto a fazer.
Se você abrir a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, você vai encontrar que Deus permitiu o seu povo, o seu próprio povo, sofrer na mão dos seus inimigos durante 7 anos. Tudo por quê? Não porque mataram, não porque roubaram, mas tudo porque desobedeceram aquilo que era a instrução de Deus. Mas qual era essa instrução, irmão Fidel? Ou irmão Milton, qual era essa instrução que você está a dizer ali então? Vamos abrir a Bíblia em Juízes, capítulo 6. Em Juízes, capítulo 6, no seu primeiro versículo, a Bíblia me diz: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Mas vamos então passar muito rápido para o versículo 6. A Bíblia diz: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Você não vai poder clamar ao Senhor se você não conhecer quem esse Senhor é. Eu não vou poder clamar ao Senhor se não saber quem é esse Senhor. Estamos a falar do Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que pela sua mão forte os libertou do cativeiro, onde eles sofreram 430 anos no Egito como escravos. O Senhor havia anunciado a eles que onde vocês forem, a terra para onde vou os mandar, não temais os deuses dos amoreus que lá vivem. Continuo para o versículo 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, versículo 8, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Versículo 9. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e vos expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Versículo 10. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Queridos, o povo de Israel não foi prostituto, não se prostituíram, não fizeram aquilo que talvez podemos pensar, não eram bêbados, não. Só mesmo o facto de terem medo. E isso vivemos muitos. Você e eu vivemos muito disso. Ficamos a tremer por causa daquela pessoa que se diz ser feiticeiro ou feiticeira. Ficamos a tremer diante das coisas que nos parecem ser impossíveis. Não tema. Deus não quer pessoas que têm espírito de medo. Porque aquele que te livrou naquele acidente que você um dia passou, daquela doença que um dia você pensava que não se podia curar, é o mesmo que diante deste mal que está a assolar, vai te dar a salvação. É aquela pessoa que diz que não tem documento, ou vive num país tal, não consigo me virar por causa do documento. Mas estás com medo por quê? A Bíblia declara: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o que você precisa é buscar a Deus. O que você precisa é procurar as instruções que a Bíblia te dá para que você possa atingir este bem que tens de necessitado. Se não assim fazeres, querido, você não poderá sair desta dificuldade.
É aquela irmã que diz: os homens desse tempo não vale a pena, são todos desgraçados, não prestam, são mentirosos. Mas você mesma já sabe que também fazes parte desta desgraça, porque você acredita em coisas que você não deveria acreditar. Deveria usar a tua boca para anunciar aquilo que é positivo. A Bíblia diz que onde a planta dos meus pés se colocar, este lugar me é dado. O homem que vier diante de ti para se dizer que quer de ti, mesmo que todos conheçam a sua fama de que seja um mulherengo, por causa da tua fé, ele vai encontrar uma filha de Deus, vai encontrar uma mulher sólida em Deus, que vai expulsar aqueles demônios e ele será liberto e será somente teu homem. Então, muitos não querem ser repreendidos, não querem saber que você, a boca que tens usado para falar coisas que não glorificam a Deus, tem sido motivo para você passar essas dificuldades todas. Querido amado, tanto o irmão que está a dizer que as meninas, as moças desse tempo só querem isso, aquilo, essas são palavras que o diabo coloca na boca das pessoas. Porque se você saber que o teu Deus transforma a maldição em bênção, você vai começar a orar e dizer que, Senhor, a minha não será prostituta, a minha não será bandida, a minha não vai para essa discoteca, a minha não vai para a desbunda, mas ela vai sim estar comigo para te glorificar. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você precisa começar a obedecer aos princípios de Deus e não te deixares levar por aquilo que a sociedade gosta de falar, por palavras que parecem ser bonitas, mas que são palavras amaldiçoadas. Meu amado, se você ler esse Juízes capítulo 6, do seu primeiro versículo até onde nós terminamos, no versículo 10, o povo de Deus, de tanta aflição, buscava sair-se do mal, buscava soluções da sua própria maneira. Não, vamos entrar abaixo da terra, vamos cavar, vamos fazer isso, aquilo, não, eu vou fazer isso, aquilo. E isso nós fazemos no nosso tempo. Não queremos buscar a Deus, não queremos ouvir nada de Deus. Quando Deus diz que, irmão, vai à igreja, vai ouvir a palavra de Deus, é esse estender da mão de Deus, você diz: essas igrejas ali são mentirosos, são aldrabões, são gatunos. E você faz parte desses mentirosos, faz parte desses gatunos. Por quê? Porque aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca diante do Senhor. Esta é a palavra do Senhor. Queridos, é importante que nós venhamos a aceitar a correção de Deus. Esse povo que era povo de Deus, por não obedecer aquilo que era o mandamento do Senhor, o não temer, sofreram 7 anos. E a Bíblia fala disso em vários lugares. Se você ler Deuteronômio capítulo 20, Deus está a dar instruções ao seu povo de que quando for a batalha e que o seu inimigo se apresentar com carros e cavalos e homens em grande número, mas você não tema, não te apavores, não perca a coragem de lutar, não perca a coragem de você jejuar por causa dos teus inimigos. Mas a Bíblia declara que você vai se fortificar, porque o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, Jesus Cristo de Nazaré, este vai contigo na batalha. Você vai declarar uma palavra e esse demônio que tem feito com que você não seja próspero, cai por terra em nome de Jesus Cristo. Esse demônio que tem dito que você não vai ter filhos, vai cair através da palavra que você vai ouvir através da boca do Senhor. Você que tem dito: não, eu tenho que ir ao doutor que está nos Estados Unidos, ou que vai não sei aonde, que eu não isolo, então não digo que não devo ser o doutor. Mas se você aceitar a correção de Deus, o Espírito Santo virá sobre ti e você vai começar a entender, vai dizer: sinceramente, afinal de contas, o que tem me perturbado é isso. Hoje mesmo eu tomo autoridade contra esses espíritos. E eu vou repetir esse versículo que eu várias vezes já disse. Eu sei que você precisa ouvir e Deus tem muito para fazer na tua vida e na minha vida, como tem feito. Está no livro de Marcos, capítulo 16, o último capítulo de Marcos, capítulo 16,
versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Se você crer na correção que Deus vai te fazer, se você crer que a palavra de Deus não falha, se você crer que essa palavra transforma, Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Vou repetir esse versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, Jesus Cristo, você vai orar em nome de Jesus. Você vai orar, vai determinar, vai dizer: Senhor, o marido é meu, em nome de Jesus. Todo espírito que tem feito com que o meu marido não me dê respeito, não me considere, estou a me levantar contra ele, amaldiçoando e expulsando em nome de Jesus Cristo. Querido, é momento de levantar, é momento de você deixar esse engano que tem passado pela tua cabeça, de que tudo vai mudar, esse espírito imundo do diabo Satanás que te faz crer naquilo que você não deve crer. Você deve crer naquilo que a palavra de Deus diz que você deve crer. Muitos querem nos enganar, muitos querem nos fazer crer que lá no céu teremos a paz e aqui devemos viver a sofrer. Mentira, porque Jesus Cristo disse que eu vim para vos dar vida, mas vida com abundância e não vida de sofrimento. Quando o sofrimento vem, nós temos o poder para expelir, para mandar fora em nome de Jesus Cristo. E sendo assim, nós nos tornamos servos de Deus. Repito, Provérbios capítulo 1, no versículo 23. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito. E Deus diz: e vos farei saber as minhas palavras. Esta palavra aqui, a Bíblia, você só vai entender quando você se deixar conduzir por Deus, quando deixar o Espírito Santo tomar conta de ti, quando Deus começar a ser o condutor da tua vida, quando Deus começar a tomar o primeiro lugar na tua vida. Estamos em Salmos capítulo 50, no versículos 15, 16 e 17. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Versículo 16. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu concerto na tua boca, pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Problema grave. Vimos em Provérbios capítulo 1 que pessoas há que não querem ser guiados pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus para eles acha que é perca de tempo, mas para nós é o poder de Deus que transforma, é o poder de Deus que liberta, é o poder de Deus que faz o paralítico andar, que faz o homem que tem sida ter o sangue de Jesus para lhe lavar de tudo quanto é pecado que cometeu. Então Deus corrige-nos, Deus dá-nos a sua palavra, mas não faz isso. Não tenha medo diante dos teus inimigos, porque eu sou teu Deus que estou contigo. Fui eu quem te libertei das obras malignas. No momento que você achava que não teria salvação, não teria solução, clamaste e eu te socorri. E perante essa situação não vou socorrer? Vou socorrer. Mas o que eu preciso é que você tenha confiança. Sem a confiança em Deus, mesmo que nós digamos palavras, isso e aquilo, ou chamar a avó fulana ou avô fulano, será zero este envolvimento da avó, porque até a avó fugirá. Queridos, Deus não quer que nós no momento da angústia, Senhor, a Bíblia diz, e quando Ele diz que não faz isso, não, isso aí não. Não vai funcionar a tua oração no dia da perseguição. Por quê? Porque Deus está a dizer: amai aqueles que vos amaldiçoam, orai por eles, fazei o bem. Mas nós não fazemos assim. Não, eu
dar água naquele que bateu meu irmão, que me ofendeu, que bateu fulano, que fez isso, que fez aquilo, esse que matou ontem. Nada disso. Deus não quer que você faça a justiça deste modo. A vingança é do Senhor. O que você deve fazer é abençoar aquele que tem te amaldiçoado. Por isso, quero voltar no versículo 17 dos Salmos 50. Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Olha lá, qual é que eu tenho que orar? Qual é que eu tenho que dar dízimo? Que coisa é essa que eu tenho que dar todo o meu dinheiro na igreja? Que coisa é essa que eu tenho que varrer a igreja? Que coisa é essa que eu tenho que ir ouvir a palavra de Deus? Eu sei o que eu faço, sou adulto. Esta é a perdição que muitos nossos amigos, muitas nossas amigas vivem. Paz e graça é que eu desejo para si. Mas eu quero orar para você, quero orar por você, desculpa, declarando o temor do Senhor na tua vida. Amém? Por favor, se puderes, pegas um copo com água e travas esse vídeo. Pegas um copo com água, ponhas ali, vou abençoar esse copo com água. Para você que diz que precisa do emprego, pega o teu portefeuille, que quer dizer pasta de documentos, põe ali. Para você que tem uma dificuldade, que diz que precisa fazer um exame na escola e que estás a passar alguma dificuldade, coloca alguma coisa que você quer ali, vamos orar e o Senhor vai agir. A Bíblia declara que aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. Inteligência, você vai receber. Casamento, você vai receber. E você que diz que não, eu tirei o útero porque quando fui na minha juventude fiz isso, fiz aquilo e não posso mais conceber. Eu te digo que o Deus que estou a te pregar hoje é o Todo-Poderoso. Ele faz o impossível tornar-se possível. Mas o segredo é você crer e não duvidar. Amém? Vamos orar. Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço, Pai amado. Muito obrigado pela lição que tu nos deste hoje, de que devemos aceitar a tua correção, porque senão no dia da angústia nós não teremos a tua visitação, nós não teremos a tua solução. Senhor, somos corrigidos hoje e a partir de hoje a nossa vida, Senhor, tornou-se uma vida nova. E a Bíblia declara que aqueles que estão em Cristo, nova criatura se fizeram. Senhor, o irmão, a irmã, o pai, a mãe, a família desta casa, hoje, tornou-se nova em Cristo. Querido amado, conforme eu disse, que aquele que está a falta de sabedoria na escola, que traga alguma coisa, aquela pessoa que diz que não concebe, aquela mulher que diz que tiraram o útero, ou que tem sonhos malignos, e que tem, quando ela fica grávida, o bebê sai, eu estou a declarar que hoje a bênção chegou nessa vida. Porque essa menina, essa mulher é também filha de Abraão. Então ela precisa e ela merece ser abençoada. Senhor, eu tomo a autoridade contra todos os espíritos imundos. Tomo a autoridade contra todas as obras que têm derrubado a moral dessa mulher. Essa mulher que não tem sido capaz de dizer não às pessoas que têm trazido coisas erradas para ela não servir a Deus. Eu paraliso toda a obra maligna plantada nessa vida. E eu te declaro, irmão, irmã, liberta e abençoada em nome de Jesus Cristo. Para você, rapaz, que diz que tu não faz filho, passa a tua mão sobre as costas, eu estou a declarar que a fonte da bênção, a fonte de Abraão, aquela que deu Isaac, está em ti agora, que o fogo do céu começa a queimar, começa a destruir toda a força do maligno. Eu estou a declarar que você está sendo abençoado agora em nome de Jesus Cristo.